Num canto esquecido do sertão, onde até o vento tem preguiça de passar, um segredo enterrado há mais de 40 anos resolve aparecer. E quando apareceu, não teve padre, prefeito nem delegado que desse conta do furdunço. Você vai ouvir. Agora uma história tão cabulosa que até bode velho duvida. E olha que bode no sertão já viu de tudo. Era um domingo quente. Mas quente, meu amigo, que dava para fritar ovo no paralepípedo da pracinha. Lá pros lados de Pedra Branca, um lugarejo onde todo mundo conhece o apelido de todo mundo, mas ninguém sabe o nome de batismo, aconteceu o que ninguém imaginava. O sino da igreja tocou, sem ninguém puxar a corda. O povo gelou. E gelar, no sertão é milagre. Teve véia que desmaiou, teve menino que chorou, teve homem que largou o baralho no meio da jogada e foi se benzer com pinga. O padre Romeu, que já estava meio surdo, só foi perceber o trem errado quando viu a fila na igreja. Fila de gente viva, viu? Porque, até então, ele só via fila de enterro. Naquele dia, a paz de Pedra Branca foi-se embora como quem corre de cobra. E tudo começou com o sumiço de um homem, Zé Valério do Cacimbão. Um cabra que não prestava, mas fazia falta. Porque ruim por ruim, o povo já estava acostumado. Agora, sumido? Aí era demais. Diziam que Zé Valério tinha pacto. Vendia a alma para botar gado gordo na seca, que tinha dinheiro enterrado no fundo do poço e até que falava com os mortos. Mas ninguém tinha prova. Só falatório. E no sertão, falatório vira lei se for contado 3 vezes no mesmo boteco. Mas naquele dia, naquele maldito domingo, até quem duvidava começou a acreditar. E aí, meu amigo, começou o rebuliço que fez o sertão parar. Porque o que estava para acontecer ia mexer com um túmulo antigo, promessa de vingança e um segredo que só o diabo conhecia. Segura na cadeira, prepara o café, bota o fone de ouvido ou grita para a vizinha baixar o volume da novela. Porque essa história vai pegar fogo. Se já arrepiou só com esse começo, imagina o que vem por aí. Então deixa o like, se inscreve no canal Sangue no Sertão. Aqui o caos é quente, o mistério é grosso e o enredo é cabra macho. O último que viu Zé Valério foi Chico Lombriga, um cabra magro de dar dó que vivia mais no bar do que em casa. Disse que o viu indo para a beira do poço com um saco nas costas e o olhar de quem estava carregando o pecado. Ninguém ligou muito na hora, porque Zé Valério vivia fazendo coisa estranha mesmo. Uma vez enterrou um rádio de pilha no mato dizendo que era espião da CIA. Mas o problema foi no dia seguinte. O poço do Cacimbão, que nunca secava, nem quando até o rio chorava de sede, apareceu vazio. Sequinho, fundo, escuro e com um cheiro estranho, como se tivesse acordado alguma coisa que não devia. O povo se juntou em volta do poço com medo de olhar. Mas sempre tem um curioso mais valente que os outros. Dona Candinha, velha parideira de 20 filhos, olhou lá dentro e disse: esse poço tá com o olho aberto. E ele tá olhando. Nós! Foi o bastante para ninguém mais chegar perto. E foi aí que começou o vai e vem de boato. Diziam que Zé Valério tinha jogado alguma coisa lá. Outros diziam que ele caiu. Já um mais abusado falou que viu uma mão puxando ele para dentro. E sabe como é. No sertão, quanto mais absurdo, mais o povo acredita. Na mesma noite, o céu escureceu sem nuvem. Relâmpago piscava seco, sem trovão, e a energia da vila acabou. Por 3 horas certinho. 3. Nem mais, nem menos. Como se alguém tivesse girado um botão lá de cima, ou lá de baixo. No outro dia, quando acenderam a luz da venda do seu Tonho, tinha uma coisa escrita com carvão na parede. Vocês acordaram o que estava calado. Ninguém entendeu, mas todo mundo se borrou de medo. O prefeito fugiu para a cidade vizinha. O padre começou a rezar missa todo dia. E seu Zé da funerária mandou fazer caixão em dobro. Dona Candinha cuspiu no chão e disse: isso é coisa do capeta, ou pior, coisa mal resolvida de gente viva. E a pergunta que ficou no ar era: o que Zé Valério tinha feito? E o que ele tinha acordado dentro daquele poço maldito? A vila nunca mais seria a mesma. E o pior ainda nem tinha começado. Depois da mensagem no muro, Pedra Branca ficou mais calada que viúva em velório.
O povo só cochichava. E quando passava na frente do poço, fazia o sinal da cruz 3 vezes e andava de costas. Ninguém mais lavava a roupa por lá, nem para tirar mancha de pecado. Mas naquela mesma semana, apareceu um homem estranho na vila. Alto, calado, coberto dos pés à cabeça com uma capa de couro grosso, daquelas que nem faca atravessa. Chegou, montado num burro preto que ninguém nunca tinha visto por ali. E burro preto no sertão é sinal de coisa errada. Isso até o mais incrédulo sabe. O cabra não falava com ninguém, só olhava. Um olhar seco, sem piscada. Tipo de olhar que parece medir a alma da pessoa. Ele se hospedou na pensão de Dona Zefa, sem nem tirar a capa. Comeu 2 ovos, 3 pedaços de carne seca e sumiu no meio da madrugada. Quando o povo acordou, tinha mais uma mensagem no muro da venda. Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? Zé Valério pagou, agora falta vocês. Dona Zefa jurou de pés juntos que o homem da capa de couro nunca subiu pro quarto. A cama nem bagunçada tava, mas o prato, o garfo e a faca tinham sumido. Seu Neco, o velho cego que morava do lado da igreja, ouviu passos no telhado de noite. Disse que era como se alguém arrastasse correntes e batia com o cabo de uma faca na telha. Era ele, o homem do couro, e estava procurando alguém. E estava mesmo, porque no outro dia, o corpo de Chico Lombriga apareceu caído ao lado do poço, com os olhos virados, a boca aberta e o dedo apontando para o fundo. Não tinha sinal de luta, nem sangue, só um cheiro de enxofre e um rastro de pegada que ia da pensão até o poço. Mas o mais estranho, a última coisa que Chico Lombriga disse antes de morrer foi para a filha dele, uma menina de 6 anos que nem sabe mentir. Se eu não voltar, avisa o padre que o demônio tem nome, e é gente que a gente conhece. Foi aí que o povo entendeu. O que estava acontecendo ali não era só coisa do além. Tinha gente viva, de dentro da vila, com as mãos sujas até o pescoço. E o homem da capa? Ninguém viu mais. Mas nas noites seguintes, quem acordava de madrugada jurava ouvir um burro relinchando longe e uma faca batendo devagar em alguma coisa de ferro, como quem está esperando. Na manhã seguinte ao velório de Chico Lombriga, que, diga-se de passagem, foi enterrado em pé porque disseram que ele não prestava nem deitado, o padre Romeu resolveu abrir a boca. Depois de décadas engolindo coisa errada, o velho não aguentou. Eu sei o que está acontecendo. E começou há mais de 40 anos, quando o Zé Valério era só um moleque ceboso e teimoso. Foi assim que começou a história que ninguém queria ouvir, mas todo mundo precisava saber. 40 anos atrás, Pedra Branca sofreu a pior seca da história. Gado morrendo de pé, milho nem dava espiga e o povo comendo farinha com vento. Foi quando Zé Valério, ainda novo, fez uma promessa perigosa. Se a chuva voltar, eu dou o que for preciso, até minha alma. E voltou. Mas não foi só chuva não. Vieram as plantações, o dinheiro, o respeito e o medo. Porque logo depois da bonança começou o sumiço. Primeiro foi um bode preto, depois uma moça desaparecida no mato e, por fim, o irmão caçula de Zé Valério, que todo mundo pensava que tinha fugido. Mas o padre sabia e calou, porque Zé Valério não era qualquer um. Era afilhado do coronel mais poderoso da região, homem que mandava mais que prefeito. E quando o coronel mandava, até Deus fazia silêncio. O pacto foi feito e nunca pago. Agora estão vindo cobrar, sussurrou o padre. Dona Candinha, que já estava desconfiada fazia tempo, largou um "eu sabia" tão alto que acordou até o cachorro da praça. E o mais estranho, uma folha seca caiu no meio da igreja, mesmo sem ter árvore nenhuma lá dentro. "É aviso", disse ela, encarando o altar. "Alguém ainda tem dívida com o além?" No fim da missa, apareceu mais uma mensagem na parede da escola, abandonada. "O que foi prometido tem que ser entregue." A vila entrou em pânico. Teve gente que dormiu com a Bíblia amarrada no peito, outros enterraram um retrato antigo e uns poucos começaram a fugir. Mas fugir do quê? Dona Zefa foi quem soltou a última bomba do dia.
Zé Valério não fez esse pacto sozinho, não. Teve mais 2, e um deles ainda mora aqui. E é aí, meu amigo, que o jogo virou. Porque o terror agora não vinha só do poço. Estava morando na casa ao lado. Naquela noite, o padre Romeu apareceu na rádio comunitária da vila, que só funcionava quando o ventilador da torre girava para a direita. Pegou o microfone e, com voz embargada, mandou logo a real. Eu guardei uma carta, escrita à mão. Por Zé Valério. Entreguei minha alma para o silêncio por medo, mas agora não dá mais. A vila parou. Parecia final de novela. Até os bêbados do bar baixaram o volume do forró. O padre continuou. Na carta, ele confessa. Disse que se o pacto fosse cobrado, para culparem ele, mas que, se sumisse, procurassem os outros 2, e deixou os nomes. Silêncio. Um já está morto, o outro ainda vive aqui, e é Tonico da Venda. Pronto. Acabou a paz. Tonico, o homem mais sorridente da vila, o que fiava pão até para quem devia desde o ano passado. Era um dos pactuantes. O povo invadiu a venda com pedra, faca e bíblia, mas Tonico já tinha sumido. Largou tudo. Esposa, balança, caderno de fiado e até o galão de pinga que ele escondia debaixo do balcão. Dona Candinha, que não perde um babado, foi na casa dele e achou o que ninguém esperava. Um cofre antigo, cheio de carta velha, fotografia queimada e uma moeda com símbolo estranho. Entre os papéis, um trecho borrado dizia: se eu cair, o próximo é Tonico. Se ele cair, o último vai correr. Mas o último é o mais perigoso. O último. Quem era o último? Na mesma noite, seu Neco, o cego que ouve mais que rádio, de pilha, disse que escutou passos perto do cemitério. Passos lentos, arrastados, como quem não quer ser ouvido. E o barulho de uma pá. Na manhã seguinte, encontraram uma cova aberta. Só que não tinha corpo dentro. Tinha um espelho quebrado, uma vela apagada e uma marca de mão, queimada na madeira. O povo já nem dormia mais. Era rezando, chorando e olhando para os lados, porque agora sabiam, o capeta estava em campanha e a cobrança ainda não acabou. E o tal último ainda estava solto. A história que o povo conhecia era só a pontinha da espiga. O que ninguém sabia, até aquele dia, era que o pacto não começou com Zé Valério. Começou com o pai dele, Benedito Valério, o homem que fundou metade da vila e afundou a outra metade. Dona Candinha, a velha fofoqueira que tinha memória de elefante com Alzheimer reverso, foi quem contou. Benedito fez o primeiro acordo com o Coisa Ruim em 1961, ano da Grande Peste, lembra? Quando a febre matou mais de 30 de uma vez e os porcos morreram sem nem gripar, pois bem. Naquele ano, Benedito foi visto 3 noites seguidas andando pelado no meio do mato com um lampião apagado e uma bíblia de cabeça para baixo. Quando voltou, jurava que a peste ia passar. E passou. Mas com ela, passou também a sanidade dele. O povo achou que era só maluquice. Mas depois que ele enriqueceu do nada, construiu uma casa com piso de mármore no meio do sertão e começou a enterrar galinha preta no quintal. Começaram a desconfiar. E foi aí que Zé Valério herdou a missão. Só que diferente do pai, Zé quis parar. Não queria mais pagar promessa. Só que promessa com o Coisa Ruim não tem boleto atrasado. É no dia, na hora e em dobro. Se tentar pular. A carta achada pelo padre tinha um anexo. Um mapa desenhado à mão com 3 cruzes. Uma delas já apagada. A segunda circulada com carvão. E a terceira marcada com sangue. O mapa levava direto para o cemitério velho, onde ninguém ia há anos. E adivinha quem foi o doido de ir lá? Dona Candinha e seu Neco, que juntos valem mais que muita dupla de detetive. Chegaram lá de tardezinha e acharam o túmulo do Benedito Valério, quebrado por dentro. A tampa estava inteira, mas por baixo, como se alguém tivesse saído cavando. Dentro, só um bilhete com letra tremida. Se o terceiro cair, tudo se apaga, mas se ele fugir, o inferno se abre. E o pior, na lápide, uma nova mensagem apareceu à noite, escrita com algum líquido escuro que ninguém quis provar. O último está entre vocês. Agora não era mais questão de medo.
era caçada. E a vila inteira virou o olho, porque o último estava escondido. E ele sabia que estava na reta. Desde a descoberta do túmulo arrombado, o povo de Pedra Branca passou a trancar até galinha dentro de casa. As crianças não brincavam mais na rua, os homens dormiam com faca debaixo do travesseiro, e as mulheres rezavam tanto que o céu ficou até com congestionamento de oração. Mas como sempre tem um mais curioso que esperto, o jovem Baltazar, neto da dona Candinha, cheio de ideia na cabeça e coragem no lugar errado, decidiu investigar por conta própria. Mexendo nos papéis antigos da venda abandonada do Tonico, achou um caderno escondido dentro de um saco de feijão. E ali veio a bomba, uma lista com 3 nomes: Zé Valério, prometido, Tonico da venda, executor. E o terceiro, apagado com brasa. Mas tinha uma pista. Ao lado do nome queimado só restava uma letra rabiscada, a letra J. A partir daí, todo mundo que tinha nome começando com J virou suspeito. João do Gás, Jurema do Pastel, Josias do Caminhão. Até o jegue do Zé Pirulito foi olhado com desconfiança. Dona Candinha chamou o povo para reunião na praça, coisa que só fazia quando o pau ia cantar, e falou sem rodeio. O último é alguém que fingiu a vida toda, que escondeu a alma dentro do corpo e o corpo dentro da fé. É alguém que se diz santo, mas carrega o inferno no bolso. Todo mundo virou o pescoço ao mesmo tempo, pro padre Romeu. O clima pesou. O padre, branco que nem vela de defunto, tentou falar, mas a voz não saiu. Suava mais que tampa de panela. Disse que era inocente, que não sabia de nada. Mas o povo queria resposta, e foi aí que Baltazar gritou de dentro da igreja. Acharam outra carta. Era uma carta pequena, escondida atrás da imagem de São Longuinho. Nela, só uma frase. O terceiro não é homem. É mulher, e tem sangue, Valério. Dona Candinha gelou. A vila parou. Porque só uma pessoa podia ser. Jandira, a filha bastarda de Zé Valério. Aquela que vivia quieta na dela, com o olhar perdido e a mão sempre suja de terra. Ninguém sabia muito sobre ela. Só que vivia longe, num casebre no fim do mato. Mas o que o povo não sabia era que Jandira não estava mais sozinha. E o que ela trazia com ela não era desse mundo. Era uma sexta-feira quente, daquelas que até o vento desiste. O povo de Pedra Branca, liderado por Dona Candinha, resolveu ir até o casebre de Jandira, a tal filha bastarda de Zé Valério, que agora era apontada como a última do pacto. Ninguém sabia o que esperar. Só sabiam que quem entrava naquele mato depois das 6 voltava mudo. Ou não voltava. Chegando lá, viram que o casebre estava cercado de espelho quebrado, ossada de bicho e pano vermelho pendurado como se fosse bandeira de guerra. E no batente da porta, escrito com carvão: o que foi prometido tá dentro. Baltazar foi o primeiro a entrar, com o peito estufado e uma garrafa de cachaça como amuleto. Os outros foram atrás, rezando baixinho e com os olhos arregalados. Mas o que encontraram não era normal. Jandira estava lá, sentada no chão, no escuro, com os olhos fechados e um livro velho no colo. O quarto tinha uma única vela acesa e 3 bonecos de pano pendurados no teto, com o nome dos 3 do pacto costurado no peito. Vocês chegaram tarde, ela disse sem abrir os olhos. O tempo do homem acabou, agora é a vez do preço. Dona Candinha gritou: você fez pacto também, sua desgraçada? Jandira sorriu. Um sorriso lento, gelado. Eu sou o pacto. Fui gerada no dia do acordo. Meu pai achou que podia enganar o outro lado. Mas o outro lado nunca esquece. Foi aí que a vela apagou sozinha. Tudo ficou escuro. E do meio da escuridão veio um som estranho, tipo criança rindo, só que com raiva. As paredes do casebre começaram a ranger. O chão tremia e uma fumaça preta saiu debaixo da cama. Seu neco, mesmo cego, disse logo: tem coisa aqui que não é viva nem morta. Jandira se levantou, olhos agora completamente negros, e segurando o livro, começou a falar em língua que ninguém ali entendia. Os bonecos no teto começaram
a girar sozinhos. E aí veio a revelação. O terceiro do pacto. Nunca foi uma pessoa. Era um filho não nascido. Um ser invocado, que agora estava pronto para nascer. Hoje é o dia. E quem não aceitar? Vai ser oferenda, disse Jandira, enquanto a terra do casebre rachava e uma luz vermelha subia do chão. O povo correu. Só Dona Candinha ficou. Cravou o cajado no chão e gritou: se vai nascer, vai ser parido no grito. Mas quando olhou para trás, Jandira já tinha sumido. E no centro do casebre, onde antes tinha terra rachada, só restou um berço, vazio, balançando sozinho. Na manhã seguinte, o casebre de Jandira estava em chamas. Ninguém sabe como pegou fogo. Só que onde era o berço vazio, apareceu uma marca que ninguém nunca tinha visto. Um círculo com 3 setas apontando para o centro e no meio, um olho aberto. Dona Candinha foi quem disse: aquilo não foi incêndio, foi batizado. A vila ficou em silêncio. Só que o silêncio era pior que qualquer barulho. Começou devagar. Primeiro o poço secou. Depois, os animais sumiram. Até a sombra das árvores parecia fugir da vila. E à noite? À noite ninguém dormia. Seu Neco foi o primeiro a relatar. Viu uma sombra andando, mas não tinha corpo. Passou por mim, parou na porta e falou meu nome. Só que ninguém falou. Foi minha cabeça que escutou, mas meu coração sentiu. O povo se reuniu na igreja, trancou portas e janelas com crucifixo e corrente. O padre Romeu, arrependido, pediu perdão em voz alta. Fomos fracos, ignoramos os sinais. Agora é tarde. O que nasceu já caminha entre nós. Baltazar. Foi encontrado no outro dia deitado no chão da escola, com os olhos virados e a boca cheia de terra. Tava vivo. Mas quando acordou, só repetia: tá vindo buscar o sangue prometido. O desespero tomou conta. A cada noite, um vulto passava de casa em casa. E toda vez que a sombra encostava em alguém, essa pessoa no outro dia amanhecia, muda, ou com um dos olhos totalmente preto. A vila virou terra de ninguém, mas Jandira sumiu. Dona Candinha, mesmo tremendo, foi até a torre da rádio e avisou para toda a Pedra Branca: escutem bem, o que nasceu precisa de um corpo. E se não acharem, vai pegar um dos nossos. A gente tem uma noite para impedir, ou amanhã essa vila não vai existir mais. Foi então que apareceu a última pista, uma pedra deixada na praça com um bilhete amarrado. O escolhido já foi marcado. Quando o sino bater 3 vezes, vai começar. E nesse momento, o sino da igreja tocou sozinho. 1, 2. O sino bateu 3 vezes. Não tinha vento, não tinha padre. Mas o sino tocou. E com o terceiro badalo, o céu escureceu, feito noite repentina, e um calor subiu da terra como se o chão tivesse começando a ferver. Na praça, o povo reunido em volta da pedra, onde o bilhete anunciava: o escolhido já foi marcado. Foi quando seu Neco, o cego, apontou o dedo reto, pro próprio peito. É em mim. A coisa me escolheu. O povo entrou em desespero, mas Dona Candinha segurou ele pelos ombros. Você não vai carregar isso sozinho, homem. O pacto não se quebra entregando. Ele se quebra, enfrentando. Nesse momento, uma voz feminina ecoou de dentro da antiga igreja. Era Jandira. Tolos. Querem parar o que nasceu da promessa? Eu sou só a mensageira. O verdadeiro corpo já foi aceito. E tá aqui. Ela ergueu os braços e os olhos dela ficaram brancos. A terra tremia. A torre da igreja rachou no meio. Do chão subiu uma névoa vermelha e a sombra tomou forma. Não era homem, nem bicho. Era uma criatura feita de fumaça e carne velha, com braços compridos e sem rosto, mas com muito ódio. O povo correu, mas seu Neco ficou. Tirou o terço do pescoço, abriu os braços e começou a cantar uma cantiga antiga, passada por sua avó. Era oração disfarçada de canção. Jandira gritou, a criatura gritou,
e o sino tocou de novo, agora de cabeça para baixo. O chão rachou. A igreja caiu. A criatura foi sugada para dentro da própria sombra. Jandira caiu desacordada. Silêncio. O sol voltou. Seu Neco. Morto, mas sorrindo. Dona Candinha caminhou até o corpo dele, colocou o terço de volta no pescoço dele e sussurrou: morreu homem, mas salvou um mundo. Naquela noite, a vila acendeu fogueira. Não era festa. Era luto com gratidão. O pacto foi quebrado, mas o preço foi pago. Jandira nunca mais foi vista. O casebre sumiu, e onde antes tinha medo, agora só restava lembrança. Mas no fim da estrada, bem na entrada da vila, alguém achou outro bilhete. O inferno não esquece, só espera.